vida. Quando Jesus vai comigo, chorando e gemendo, e a cruz eu hei de carregar. Glória a Deus! Não pode haver vitória sem luta aqui. É preciso chorar. Glória a Deus! É preciso chorar com o Senhor no porvir. Saúde a igreja de Deus com a paz e santa maravilhosa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu quero dizer que estou bastante alegre, porque o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. Aleluia, glória a Deus. Me tirou de um charco de lodo. E aqui eu estou, glória a Deus, e me fez seu servo. E aqui eu estou pregando a sua palavra, anunciando a sua vida, porque está próxima. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus está à porta. Glória a Deus. E não é fácil. Não é fácil a gente saber dessa notícia. Porque, aleluia, nós como os crentes se alegramos na vinda do Senhor. Mas por outra parte, a gente fica meio triste com as almas que ficam perdidas aí no mundo. Glória a Deus. O nosso desejo era ver todas as almas salvas. Aleluia. É mesmo assim. Mas só que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Mas nós desejamos assim, ver todas as almas salvas. É por isso que nós anunciamos, aleluia, essa oportunidade a você, para você entrar por essas portas. Glória a Deus. Não é para me aceitar, aleluia, glória a Deus, não. É para aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Oh, glória, Porque eu não salvo a alma de ninguém. Glória a Deus. O Salvador é Jesus. Glória a Deus. E é por isso que nós anunciamos aqui, glória a Deus, que Jesus está perto. Jesus está vindo. Jesus está voltando. Glória a Deus. E eu quero também deixar aqui, aleluia, glória a Deus, um versículo, 3 versículos da nossa Bíblia, no livro do Salmo, Salmo 12, que diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata, refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Aleluia, glória a Deus. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrarás para sempre. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Meu amigo, se você aceitar Jesus, aleluia, você está livre de muitas coisas, aleluia, que ocorre aí pela face da terra. Porque tem muitos perigos e você não conhece os perigos, mas Jesus lhe livra dos perigos. Aleluia, glória a Deus. E Jesus lhe dá vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. E eu quero também, aleluia, glória a Deus, louvar ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu estou enfermo, mas estou alegre. Glória a Deus. E
jeito. Aleluia. Porque o Senhor, eu sei que Jesus é o médico dos médicos. Eu vou para a mão dos médicos, porque Jesus deu muita ciência aos médicos para cuidar da gente da face da terra. Mas, aleluia, glória a Deus, eu vou confiando no Senhor. Oh, glória. Que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. E eu vou para a mão dos homens, mas confiando no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. É a Bíblia que Aleluia. diz. O Evangelho é pregado com carinho e amor, convidando a força jovem e destemida do Senhor. Este povo destemido, este índio vai levar, convidando o pecador para ir no céu Oh, morar. glória. O alerta, mocidade, o Evangelho de Cristo anunciai, nos rochedos, pelos montes vão. Se este povo se calar, até as pedras clamarão. Glória a Deus. Pula montes e oiteiro, pelas cavernas também. Vá levando a mensagem por este mundo além. Pecador, te arrepende, que Jesus Cristo já vem, pois não tarda a sua volta para nos levar também. O alerta, mocidade, o Evangelho de Cristo anunciai, nos rochedos, pelos montes vão. Este povo se calar, até as pedras clamarão. Lá nas cortinas de ferro, a trombeta já zoou. Os pastores e obreiros, a semente espalhou. Pecador, te arrepende, que Jesus não tardará, pois o rico e avarento lá no céu não vai entrar. Glória a Deus. O alerta, mocidade, o Evangelho de Cristo anunciai, nos rochedos, pelos montes vão. Este povo se calar, até as pedras clamarão. Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, porque, meus irmãos, é tão gostoso e é tão bonito. Aleluia, glória a Deus. O crente chegar no púlpito, chegar na igreja, receber a oportunidade de chegar no púlpito e falar a respeito das coisas santas do Senhor. É tão bonito e tão gostoso que eu estou sentado naquela cadeira ali, aleluia, está entrando, alimentando a minha alma, porque a palavra alimenta a alma, glória a Deus. A comida alimenta o corpo, mas a palavra de Deus alimenta o espírito, glória a Deus. E eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. E as palmas do nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ele é fiel. E Maravilha. daí, nosso presbítero Duval, mesmo enfermo, mas não deixa de adorar o Senhor. Glória a Jesus. Bom que todos fizessem isso, né, irmão? Glória a Jesus. Basta ter uma dorzinha, já fica em casa, dizendo assim: eu não vou hoje para a igreja porque eu estou com uma dor. Mas sabendo que a casa do Senhor é o ponto de socorro que cura o homem da enfermidade e cura a alma. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é especialista em curar. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto o corpo físico como o corpo, aleluia, material e como a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele sabe como trabalhar em cada vida, amém? Glória a Deus. Eu me lembro de uma passagem, glória a Deus, ali no livro de Atos dos Apóstolos, glória a Jesus, que estava aquele homem à beira da porta, glória a Deus, ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, estava aquele homem ali à porta, esperando receber algo de alguém que entrasse ali dentro daquele templo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, ele
aguardava ali quando as pessoas entravam dentro daquele templo, que era aquela igreja, como você querer entender, e ele ficava ali esperando receber alguma esmola das pessoas que entravam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele dia estava ali decretado a cura para aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tinha enviado 2 homens de Deus para ir àquele templo para fazer a sua oração, a nona. Louvado seja o nome do Senhor. E ali quando aqueles 2 homens de Deus, louvado seja o nome do Senhor, estava ali para entrar dentro daquele templo, aquele homem simplesmente olhou para eles, aleluia, e disse: eu não tenho nem prata nem ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que é pegado, né, irmão, as coisas materiais. Tem pessoas que quer estar, aleluia, sempre, aleluia, mostrando que tem, aleluia, sempre querendo ser melhor do que o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que daqui, aleluia, nós não vamos levar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós viemos a esta terra nu e nu nós voltaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém pode até dizer: não, nós vamos voltar, aleluia, com uma mortaia, um pedaço de pano em cima do nosso corpo. Simplesmente é isso. Aleluia, mas se levantar aquele pano que está em cima, aleluia, só está cobrindo a parte de cima, porque o restante está nu. Louvado seja o nome do Senhor. E ali quando, aleluia, aquele homem estava ali na porta do templo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, chamada Formosa, glória a Jesus. Ele dizia para aquele homem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. Glória a Jesus. E simplesmente aqueles homens se levantou, aleluia, e começou a entrar dentro do templo, saltando e louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Pedro e João, ele não tinha nada para dar a ele, simplesmente a palavra do Senhor. Aleluia, que é melhor do que a prata e do que o ouro. Glória a Jesus. Mas tem pessoas que preferem, aleluia, ter a prata e ter o ouro, de que, aleluia, querer aceitar a palavra de Deus e querer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas aquele homem, na vocação que ele estava ali parado, aleluia, esperando, irmão, não teve coisa melhor para ele do que ouvir a palavra de Deus e ele confiar, aleluia, e acreditar que a cura era melhor do que a prata e o ouro. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele acreditou, ele creu, ele colocou a sua fé em ação, aleluia, ele confiou, aleluia, e se levantou e começou a saltar dentro da igreja. Glória a Deus, dizendo que Jesus é grande, que Jesus é maravilhoso, que Ele cura, aleluia. Glória a Deus, que não foi diferente na vida do nosso irmão, aleluia, presbítero Duval. Ele saiu da sua casa, da sua residência, mesmo enfermo, e veio adorar o Senhor, porque ele sabe que nesta noite a cura é milagre neste lugar. Amém, igreja? Aleluia, quem crê nisso, abre a boca e dá glória a Deus, porque Jesus, ele é maior nas nossas vidas. Glória seja dada o nome do Senhor. Ficamos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso diácono Gabriel Arcanjo, aleluia, pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Também nós ainda temos a Santa Ceia nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Ele vai ministrar a palavra do Senhor. E depois que ele terminar de ministrar a palavra do Senhor, o apóstolo Sérgio, ele vai, junto com o presbítero Duval e os demais irmãos, aleluia, dar a nossa ceia para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar apresentando o servo do Senhor mais ainda. Amém? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso do céu e da terra. Aqui está o teu servo, Pai, nosso diácono Gabriel Arcanjo.
que vai ministrar a tua palavra nesta noite, Jesus da glória. Ó Deus, seja com ele, Pai, no abrir e fechar da boca do teu filho, que o Senhor venha falar conosco mais ainda, Pai, nesta noite aqui na tua casa. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Confesso que com muita alegria estamos neste culto adorando ao nosso Senhor Deus. Peço que os irmãos fiquem de pé em nome de Jesus e abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Glória a Deus, aleluia. No livro de Lucas, capítulo 23, Glória a Jesus. versículo 26 em diante. Deus está aqui, aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Amém, Jesus. Versículo 26 está escrito: E enquanto o conduzia, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito. E o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, Glória a Deus. não chorem por mim, chore antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventurada as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas: cubra-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Glória a Jesus. Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa passagem fala sobre a crucificação de Jesus. Nós conhecemos bastante essa palavra sobre o movimento que Jesus foi crucificado. Mas, meus irmãos, olhe para o Calvário hoje. Quando Jesus foi preso na cruz, que ele foi crucificado, a palavra nos diz que tem uma pessoa à sua direita e outro à sua esquerda. Glória a Deus. Aquelas três cruzes que estavam lá, elas representavam a humanidade inteira. E se nós formos a fundo, nós vemos que tem umas três cruzes. Tem a cruz que Jesus estava, a cruz de um lado e a cruz de um outro. Jesus, quando foi crucificado, ele não foi crucificado sozinho. Ele foi crucificado com duas pessoas, com um malfeitor de um lado e um malfeitor do outro. No linguajar de hoje, Jesus foi crucificado com dois ladrões. E essa cruz, cada uma ela representa algo no nossos dias de hoje que nós vemos. Nada sairá neutro diante de Jesus. E se nós formos nas palavras, nós vemos que um dos dois ladrões, um tinha um aspecto e um tinha outro. E se nós formos na palavra, nós vemos que o primeiro ladrão, ele estava sofrendo
a mesma dor que Jesus. Mas no momento ele chegou com Jesus e o blasfemava, dizendo contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Então este malfeitor, ele blasfemava contra Jesus, sendo que ele estava vendo que ao lado dele estava ali o Cristo, o Salvador. E quantas vezes nós estamos em momentos desses e nós agimos como este primeiro ladrão? Nós queremos que Deus resolva nossos problemas, nós queremos que Deus pague as nossas dívidas e cure o nosso corpo, mas como este malfeitor, nós não queremos entregar o controle da nossa vida para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus. Ou como o linguajar de hoje diz no ditado, nós só queremos o bem a nós, mas não queremos entregar o sacrifício. E foi como este malfeitor queria. Ele queria que Jesus o livrasse dele daquela situação, mas ele não tinha um arrependimento dentro dele. Ele só queria que Jesus o livrasse daquela situação. E muitas vezes nós somos como esse rapaz. Nós queremos, falando: Senhor, nos livra, nós estamos numa situação muito ruim. Nós conversamos com Jesus, nós oramos, nós dobramos o nosso joelho e ao mesmo tempo nós ficamos nessa situação. Mas nós só queremos a bênção. Mas para nós termos a bênção, tem que ter um sacrifício, tem que ter uma adoração ou até um arrependimento do pecado, coisa que este malfeitor ele não estava fazendo. Ele só estava querendo o bem dele, a situação dele. Ele só estava pensando no bem material. Já se nós formos no fundo da palavra, nós veremos que tem também, porém, um outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? O que isto diz como igual sentença? Significa que os três ali estavam, os três nas mesmas situações. Os três estavam na cruz, apregados, e estavam todos os três lá, todos os três sofrendo a mesma dor. E ele chegou: que você não teme, vendo igual a sentença? E mesmo assim ele ficou com o coração orgulhoso dele. Ele não queria saber, ele só queria saber da salvação. Então com isso nós vemos que ele não estava interessado na salvação. Ele estava interessado no bem material, que era descer daquela cruz para fazer o que bem nós queríamos saber. E se nós formos a fundo, nós vemos que o outro ladrão, ele estava arrependido. E no momento ele fala: nem ao menos teme a Deus. Então ele fala: estando sobre igual sentença, nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. Se nós formos a fundo, nós veremos que Jesus ele foi crucificado. E quando ele estava lá crucificado, que botaram para ele escolher, botaram Jesus do lado de um ladrão de alta periculosidade e Jesus. Então o governador daquela época, ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este rapaz? E o povo falou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então Jesus ele estava nesse local, não estava sendo punido pelo mal algum. E se nós formos a fundo, nós vemos que o outro ladrão ele se arrepende amargamente dos seus pecados, dos seus erros. Olhe para a fé deste homem. Este homem, ele não viu Jesus abrir o mar vermelho. Ele não viu Jesus multiplicar pães. Ele não viu nenhum dos mistérios que Jesus fez. Ele apenas viu Jesus lá na cruz. Ele viu Jesus fraco lá na cruz. Ele viu Jesus crucificado e humilhado. Mas mesmo com todas essas circunstâncias, independente do outro, ele creu que Jesus, aquele homem, ele tinha a chave do reino eterno. E assim nós deveremos ser. Este homem vendo Jesus numa situação daquela. Muitos estavam falando: tu és filho de Deus, porque tu não sai deste local? E Jesus estava lá como ovelha muda, calado. Então este homem viu todas essas situações.
E mesmo assim, ele ficou crendo no Senhor Jesus. Ele creu, ele se arrependeu de todos os pecados. Então ele não precisou ver todas estas coisas. Ele apenas viu uma pessoa sendo presa na cruz. Então, o que a gente precisa de hoje para ver e crer no nosso Senhor Jesus? O nosso Senhor Jesus tem demonstrado várias formas de milagres, várias formas de poderosas ações, e muitas vezes nós ficamos como este outro ladrão. Nós só queremos que Jesus traga o bem para nós só queremos que Ele nos livre, nos liberte, mas não queremos saber de entregar o nosso corpo e alma para Jesus. E assim este ladrão, ele falou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus, com sua voz linda, meiga e suave, simplesmente respondeu para ele: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Minha gente, vamos imaginar este homem que se arrependeu, o homem que passou a vida inteira dele cometendo crimes, sem documentos, à margem da lei, e no último minuto de salvação que ele tinha, antes do fechamento de todas as coisas, antes de entregar a sua vida à morte, ele chega ao lado de Jesus e fala: Senhor, por favor, não se esqueça de mim. E Jesus simplesmente responde: lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Esse ladrão, pessoal, ele não teve tempo de arrependimento, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de ir à igreja, de devolver o dízimo ou de fazer boas obras, mas ele foi salvo puramente pela fé que ele teve quando estava com Jesus na cruz. E na misericórdia, nós vemos que a salvação, ela não é apenas por situações boas que nós fazemos. Muita gente faz tanta coisa boa e pensa que por causa disso está liberto, está salvo, mas nós vemos nesta palavra que este ladrão, ele não precisou fazer coisas boas para ser salvo, ele apenas precisou crer no nosso Senhor Jesus Cristo, e ele está vivo como sempre, e ele creu no Senhor, e o Senhor Jesus falou para ele que ele estará comigo no paraíso. Ele não precisou fazer tudo isso, e este ladrão apenas entregou a sua vida naquele momento a Jesus. E nós vemos que Jesus, ele é muito lindo. Ele fala: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E cada palavra desta palavra que o Senhor Jesus falou, nós vemos que cada frase eu vi que tem algo a fundo. Na parte que o Senhor Jesus fala, hoje eu vejo que mostra a imediatidade da salvação. Muita gente acredita que tem que ter um purgatório ou espera, mas nesta palavra que Jesus falou hoje. Então no momento significa que imediatamente, a partir do arrependimento daquele ladrão, o Senhor Jesus o salvou. E se nós vemos mais a fundo, nós vemos que Jesus fala ainda mais aprofundamente da palavra, fala comigo, e nós vemos que a essência do céu não são as ruas de ouro, elas é a presença do nosso Cristo. E não só para por aí, nós vamos mais a fundo, nós vemos que Jesus fala no paraíso. O que é o paraíso para muita gente? É um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Então o paraíso é aquele lugar de restauração. Glória a Deus. Creio eu, a minha fé me leva a crer nesta palavra, que se alguém chegasse naquele ladrão, a Bíblia não fala isso, mas eu abro um parêntese e levo a minha fé a crer nesta imaginação, que se alguém perguntasse algo para aquele ladrão, digo no caso: o que você está fazendo aqui? Você conhece a Bíblia? Você fez a caridade? Creio eu que ele iria responder: eu não sei nada disso, eu não sei de nada disso que vocês estão falando, eu só estou aqui porque eu estava pagando pelos meus pecados numa cruz, e eu estava com um rapaz do meu lado, com um homem do lado, e
meio era o nosso Senhor Jesus. Então a graça de Deus, ela fez o Senhor, porque ela abraça quem o mundo descartou. Quando aquele preso estava lá naquela cruz, muitos estavam descartando ele, não estava nem aí para ele. Mas Jesus não quer saber do pecado, Jesus não quer saber do que você cometeu, Ele quer saber a partir do momento em que você entrega a sua vida para Ele. Então a partir do momento que Ele entregou a vida dele a Jesus, Jesus esqueceu todo o pecado dele, Jesus esqueceu todo o passado dele e falou que ele estará com ele no paraíso. E assim Jesus fez. E como Jesus fez na vida deste rapaz, Ele não quer fazer apenas na vida deste rapaz, Ele quer fazer na minha vida como já fez. Ele quer fazer na sua vida que você está escutando. Ele quer fazer na vida de todos, porque o mundo que tem hoje não pertence a nada, apenas a salvação. Então não seja como o outro ladrão. O outro ladrão blasfemava com Jesus, não estava nem aí, ele apenas estava querendo a sua salvação, a salvação material, mas ele não estava querendo a salvação espiritual. Então não seja como o primeiro ladrão que escandalizou Jesus, seja como o segundo, que reconheceu o seu erro, que reconheceu o seu pecado, e ali no mesmo momento ele entregou o seu corpo para Jesus, e ali Jesus o recebeu. Muitas vezes nós, apesar de fazermos muitos erros, nós pensamos que Jesus não vai querer nós, mas isto eu digo a você, isto é mentira do diabo que diz isso, que bota na sua mente. O diabo pode botar dizendo, se você for para a igreja, Jesus não vai lhe querer. Olha o que você fez, olha o que você cometeu, e eu lhe entrego esta palavra sobre este preso. Este preso cometeu erro, cometeu várias coisas, mas Jesus não quis saber do que ele cometeu. Jesus apenas quis saber que ele se arrependeu e ele se entregou. E a mesma forma eu entrego para você hoje que está escutando esta palavra. Jesus não quer saber do que você cometeu, Ele quer saber que você venha até Ele e se entregue de corpo, alma e espírito, porque Ele está esperando apenas a sua palavra com a sua boca e fala: Senhor, eu te aceito em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E do mesmo jeito que Ele falou com este rapaz, Ele vai falar com você, que hoje você estará comigo no paraíso. E esta palavra é muito linda, irmão, porque nós vemos que o arrependimento, ele faz muitas coisas. Quando este rapaz viu Jesus, ele viu Jesus lá, todo machucado, ele falou: este homem não merece tudo isso. Mas nós vemos na palavra que tudo era promessa de Deus. Aquela cruz que Jesus estava não era para ele, era para nós. Então naquele momento Jesus entregou o seu corpo. E para todos nós tem uma palavra que está escrito que Jesus, quando estava lá no céu, Jesus, então Deus falou, Deus entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoal, veja a palavra de Deus. Você tem um Filho único no mundo, e tem um mundo que está, bem dizer, à beira do perdimento, à beira do esquecimento, e você entregar aquele Filho para pagar pelos pecados de outras pessoas que não era seu. Então foi isso que aconteceu. Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados, não pagou pelos seus pecados. E se nós formos a fundo da palavra, nós vemos que Jesus, Ele com estas lindas, megas palavras, Ele entregou a salvação a este homem. Pela situação que Jesus estava naquela cruz, depois de ser espancado, humilhado, muitos poderiam naquele momento desistir de tudo, falar: esse rapaz não presta. Mas Jesus, com sua mega linda palavra, Ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vemos como Jesus é lindo, Ele não quer o nosso mal. Então nós vemos que essa palavra, então com esta palavra, irmão, eu tenho uma pergunta para todos aqueles que estão me escutando. Hoje a cruz do meio, naquela passagem, ela continua estendendo os braços de Jesus,
para você, para que está aqui neste culto, para você que está escutando esta palavra. Mas de qual lado você vai se colocar nesta passagem? Do lado do orgulho, do lado da blasfêmia, que só quer o resultado, mas não quer entregar o Espírito, ou o lado do arrependimento, que foi o que esta é a mensagem que eu entrego para vocês. É a palavra que eu entrego. E a pergunta: se você quer se arrepender, como este ladrão fez, você venha aonde este aparelho de som estiver lhe levando. Você venha até a porta deste estabelecimento, entregue o seu corpo em alma e espírito a Jesus. Como eu já disse, não interessa o que você fez no passado, não interessa se você roubou, se você matou, o interessa é que você venha se arrepender de corpo, alma e espírito. Jesus está de braços abertos para lhe estender e entregar para o santo céu do Senhor e escrever o seu nome no livro da vida. E se nós formos a fundo na palavra, nós vemos em que Jesus, quando ele foi morto, ele fala para o Senhor: aqui eu entrego o meu espírito. E quando Jesus entrega o seu espírito a Deus, nós vemos que Jesus ali naquela situação, materialmente ele estava morto, mas espiritualmente o Jesus ele foi ao Sheol. E se nós formos a fundo, igreja, presta atenção, o diabo achou que ele tinha ganhado, porque no momento em que ele viu Jesus morto na cruz, ele pensou: eu ganhei. Mas o diabo ele nunca ganha. O diabo sempre será derrotado e sempre continuará abaixo dos nossos pés. Então Jesus, enquanto o corpo de Jesus ele estava descansando na sepultura, o seu Espírito de Jesus desceu às regiões celestiais e ao império da morte. Ele não foi como prisioneiro para aquele local, ele entrou lá como dono da chave. Ele arrombou as portas do cativeiro e disse para Abraão, para Isaac e para Jacó: o preço está pago, a dívida acabou, vamos para casa. A dívida estava paga, aquela palavra, aquela profecia estava cumprida. Então Jesus cumpriu aquela profecia. E nós vemos que o diabo ele não perdeu. O diabo ele só cai no chão para derrotado. O diabo nunca será vencido. Então neste momento que Jesus falou, ele pegou a chave da vitória e o diabo foi derrotado mais uma vez. E ele sempre será derrotado. O diabo nunca será vencedor, porque aquele ditado: quem tem a promessa de Deus nunca será esquecido. E eles têm esta promessa. E quando aconteceu, foi paga a chave na cruz. Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados e foi cumprido aquela palavra. Se nós formos numa palavra de Deus, que ela é escrita no livro de Colossenses, que no livro de Colossenses capítulo 2, me faz a memória o versículo, mas diz que Jesus ele despojou os principados e as potestades, expondo-se publicamente ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. E foi exatamente o que Jesus fez quando ele entregou o seu corpo na cruz. Se nós formos na palavra, nós vemos que o Senhor Jesus entrega o seu corpo ao Senhor. Fala: a ti eu entrego o meu espírito. E ali materialmente Jesus, materialmente ele morre, mas espiritualmente ele está vivo. E no terceiro dia, para muitos que estavam desacreditando, ele ressuscitou. E ele ressuscitou com grande resplendor e glória. E ele está vivo como hoje. Jesus está vivo e ele nunca será morto. Ele está cumprindo a promessa. E quando Jesus sobreviveu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Muitos pensavam que o que Jesus estava falando não era mentira, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, porque ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não comeria,
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, e as palmas louvam o nome do Senhor. Boa é esta palavra, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Ficamos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso apóstolo Sérgio, ele vai, aleluia, dar a nossa ceia nesta noite, ministrar a ceia do Senhor para a glória do nome de Jesus, amém? Aleluia, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pega a harpa, por favor. Glória a Deus, me preenche a harpa. Glória a Deus. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino desta viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas tem muitos ocupados com as coisas daqui. Uns querem ir para um lado, outro indo para o outro, mas eu e esta igreja fez negócio, foi para subir. Amém, igreja? Subir, subir. Este é o meu e o seu acordo com ele. Nós não podemos ter amizade com quem quer ficar aqui. Quem quiser ficar aqui, irmãos, que fique. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, fez negócio com Jesus para subir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, pegue a palavra de Deus e abra comigo na primeira carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo de número 11. Glória a Deus. Capítulo de número 11. E procure o versículo de número 23. Aleluia. E vamos ler até o verso de número 26. Amém? Glória a Deus. Convidamos também para o nosso presbítero Duval e a missionária Juliana, depois da leitura, lavar as mãos para servir a noiva do Cordeiro. Amém? Aleluia. Jesus é bom, irmãos. E ele falou nesta noite de uma forma tremenda. Glória a Deus. Podemos ler a palavra, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos de número 23 ao 26, está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, igreja? Amém. Vamos apresentar o pão e depois apresentar o vinho em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oramos pelo pão. Glória a Deus. Tira a mão para cá e vamos orar pelo pão em nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, Pai eterno e poderoso, neste momento, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede
de mais uma vez estar na tua casa, nesse culto de Santa Ceia, para arrodear a mesa e comungar com o Senhor. Pai, minhas mãos, está aqui, ó Pai, essas partículas de pão. Pai querido, que neste momento, a partir de agora, nesta oração, já não é mais o pão, já não é mais partículas, meu Pai, de pão, mas é o teu corpo, é o corpo que foi, meu Deus, chicoteado, é o corpo que foi, meu Deus, espancado, aleluia, com aquela cruz de caminho ao Gólgota, pelaquela via dolorosa. E como ministro do teu evangelho, eu, o apóstolo Sérgio Ferreira, eu oro consagrando, meu Pai, para os teus filhos que irão arrodear a mesa e comungar do Senhor. Assim eu oro e consagro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E toda essa igreja confirma dizendo amém. 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 Coloque aí o pão e dê o vinho para a gente consagrar o Senhor. O presbítero Valco apresenta o cálice, o Senhor apresenta, o segura, e eu apresento aqui em nome de Jesus. Oramos em nome do Senhor. Pai, neste momento, Senhor, em minhas mãos e na mão do teu servo, presbítero do Val, está, meu Pai, esse suco extraído da vide. Meu Deus, a partir desta oração, meu Pai, não é mais o suco da uva, agora é o teu sangue, é o sangue do novo concerto, é o sangue da nova aliança, que eu com teu servo, nós consagramos para a tua noiva, para a tua igreja, que vai também arrodear a mesa, para comungar com o Senhor, com esse segundo emblema. E em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu, o apóstolo Sérgio Ferreira, junto com teu servo, presbítero do Val, nós consagramos para a tua filha, para o teu filho que está nesta casa, nesta igreja, comungar com o Senhor. E assim nós oramos, te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja confirma dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui o meu. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 301. E o nosso presbítero do Val, ele vai, aleluia, servir os irmãos com pão. Amém. Que agora é o corpo de Cristo. Enquanto ele serve a igreja, nós louvamos o hino de número 301. Amém, igreja? Louvamos ao Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a ceiar com celestial manar, que de graça Deus te dar. Vem faminto a tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Amém, igreja? Você pegou o corpo de Cristo? Pegou? Agora, em nome de Jesus, toma dele todo agora. Pode comer o corpo de Cristo em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Alabador que me fa. Alabaracanda, alabarabas. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Decamandor que me faça. Arabadagas. Alabaracanda, alabarabas. Glória, glória, glória. Oh, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por estar na tua casa, rodeando a mesa e comungando com o Senhor e com a tua noiva.
Ande comanda levas, alamanda lavacanda lavada. Ergue me comandara, ergue me comanda. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Grande, aleluia, glória, glória, aleluia, vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tô de pobre saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora o nosso presbítero Duval vai servir o sangue de Jesus, enquanto nós louvamos o hino de número 39, amém? Pode servir os irmãos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós sofreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Quem pegou, faça isso. Próximo louvor. Sangue de Cristo, meu presbítero. Missionário ligando o sangue de Jesus Cristo. Pode trocar com os irmãos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Troca o meu com a missionária, se lá, por favor. Troca o meu com a missionária. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Obrigado, meu Deus. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, irmãos? Você já pegou o sangue de Jesus? Agora beba dele todo, agora em nome de Jesus. Pode beber. aleluia, Oh, glória. glória a Deus, Oh, aleluia. aleluia. Obrigado, Senhor. Louvado é o seu nome, aleluia, glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Oh, Senhor, tem nos permitido chegar até a 7ª vide da ceia deste ano de 2026. Oh, aleluia. Muito obrigado, meu Pai. Aleluia. Deus, tu és fiel. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos concedido estar na tua casa e estar brindado, meu Pai, com o teu sangue, com o teu corpo, nesse 7º mês, aleluia, neste ano de 2026. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse
lavado, mais salvo que a neve serei. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Meu amigo católico, meu amigo espírita, meu amigo livre pensador, você, meu amigo, que ainda não tem nenhum credo religioso, nesta noite eu aqui, o apóstolo Sérgio Ferreira, lhe convida a você aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente e exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Tem alguém nesta noite que por livre e espontânea vontade quer aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador da sua vida e da sua alma? As portas da graça ainda estão abertas, mas chegará o dia, a hora, o momento, a semana, o mês e o ano em que ele vai voltar. A igreja não sabe o dia, o mês, a hora, o minuto e nem o ano em que ele vai voltar, mas pode ser hoje. E como você se encontra para poder se encontrar com ele? O que é que eu tenho que fazer, apóstolo Sérgio Ferreira, para aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador? Você tem que confessar a ele. A Bíblia ensina: chegai-vos a ele e ele se chegará a vós. O que é que você tem que fazer? Você tem que acionar os passos, vir até a frente desse altar e confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente e exclusivo e eterno Salvador da sua vida. E eu insisto e persisto, porque a Bíblia manda insistir e persistir em tempo e em fora de tempo. E a oportunidade está sendo lançada a você. Quem nessa noite quer aceitar Jesus? Um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, aleluia, um senhor, uma senhora. A Bíblia ensina que todos têm que confessar. Só vai entrar nos céus, só vai morar nas mansões celestiais aquele que um dia confessou a Jesus, como eu aqui, o apóstolo Sérgio Ferreira, já confessou. Aleluia, há mais de 3 décadas atrás. Como muitos que estão aqui já confessaram a Jesus, assim você tem que fazer. Tem alguém nesta noite? Se não tem, então que Deus lhe conceda outra oportunidade. Amém? Enquanto a missionária Juliana vai ungir os irmãos com óleo da unção, eu quero convidar aqui o nosso presbítero Duval para ele orar pelo término do trabalho e implementar a bênção no nome de Jesus. Amém? Ele vai orar pelo término do trabalho e vai ministrar a bênção em nome de Jesus. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos, irmão. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, estamos gratos, aleluia, glória a Deus, por estar aqui na tua presença, louvando e bendizendo o nome santo do teu Filho. Aleluia. Porque Ele é o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós, aleluia, glória a Deus. Venho, aleluia, te agradecer por esse culto de ceia. Aleluia. Aleluia, porque nós, aleluia, estávamos, aleluia, glória a Deus, ansioso para fazer parte do teu corpo, aleluia, porque nós sabemos que o teu corpo traz cura, o teu corpo traz, aleluia, glória a Deus, espiritualidade para a nossa
nossas almas. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso, abençoe essa igreja de uma maneira especial. Abençoe os teus e assim nós louvamos e te agradecemos em nome do teu santo filho amado Jesus Cristo. E eu peço que a igreja faça a mão em forma de concha para receber a bênção apostólica. O amor de Deus e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja diz amém! Glória a Deus, está terminado o culto, vão em paz, não contenda pelo caminho, amém? Amém! Glória a Deus! Amém, Pai, Aleluia! Glória a Deus! Pai, Senhor missionária.